Fala galerinha, como é que vocês estão? Como é que vocês foram de virada de ano? Tudo bom com vocês? Vamos lá para o nosso primeiro vídeo do ano de 2019. Então, nesse primeiro vídeo eu quero falar sobre um autor que já há algum tempo ele me desperta uma curiosidade e eu acabei adquirindo um livro dele já há algum bom tempo e eu queria comentar sobre alguns capítulos que eu julguei interessante nesse livro, né? O nome do autor é Oliver Sacks, ou Oliver Sacks, né? Ele é um britânico que nasceu em 1933 e ele é um neurologista, antropólogo e químico amador. E assim, como todo médico, ou como muitos dos médicos, ele tinha muito costume de escrever. E com esse lado humano dele, ele conseguiu escrever obras-primas, né, da literatura. Ele tem grandes best-sellers, entre eles Alucinações Musicais, ou Musicofilia, que é justamente esse aqui que eu tenho. Awakenings, que no cinema virou Tempo de Despertar, até feito pelo Robbie Williams. Uma curiosidade, porque o Robbie Williams fez o Patch Adams, e vamos dizer que o Oliver Sacks, com o seu lado humano e o seu olhar genial, ele seja uma espécie de um Patch Adams da vida, entendeu? Tem outro livro dele, O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, Um Antropólogo em Marte, The Mind's Eye, entre outros, né? Tem até o Tio Tungstênio aqui. Eu acho até que é nessa pegada dele mais de químico amador, esse olhar dele diferente. Então, assim, eu vou falar agora para vocês sobre o primeiro capítulo do Alucinações Musicais, ou do Musicofilia, que é um livro que ele relata casos de experiências de pessoas entre cérebro, né, cérebro e música, né? Então, o primeiro caso ele chama de musicofilia súbita. O que é que seria a musicofilia súbita? Seria uma paixão, né? Um arrebatamento musical, vamos dizer assim. Então, o primeiro caso é do Tony Cicoria, ou Chicoria, de 42 anos, que ele já jogou futebol americano, né, quando era mais jovem, e era um conceituado cirurgião. E a relação dele com música até então era só... Na parte da infância ele fez algumas aulas de piano, mas ele não levava muito a sério. Mas o que é que aconteceu com o Tony? Em meados de 1994, né, enquanto ainda não tinha essa moda do celular, ele estava numa casa, uma casa de campo, e ali ele foi atender um telefone, um orelhão, né? O pessoal que nasceu aí nos anos 2000 já não sabe nem mais o que é isso, né? Mas ele foi atender um orelhão. E o que é que aconteceu? Quando ele estava nesse orelhão, o tempo fechou, né? As nuvens obumbraram e aquele tempo ficou fechado. E caiu um raio em cima dele, queimando, né, a face dele toda e deixando ele muito mal por um bom tempo. E aí o que é que aconteceu? Depois que ele se recuperou, né, fez exames e tudo mais, viu que ele estava com alguma perca de memória, mas as habilidades dele como cirurgião tinham sido mantidas, né? Enquanto ele estava em recuperação, ele passou por 2 ou 3 dias com um desejo insaciável de escutar música clássica, música ao piano, né? E isso não condizia com o passado dele. Então poderia ser que ele estivesse vivendo, né, dessa musicofilia. E até a própria experiência estética dele, ele gostava muito mais de rock and roll, de outros estilos musicais, em detrimento, né, da clássica. E aí ele começou a adotar umas posturas diferentes assim dentro de casa, né? Ele foi atrás de comprar alguns discos do Chopin, começou a escutar loucamente, e isso até, de certa forma, concorreu com um episódio, né? Que a moça que trabalhava na casa dele, ela estava precisando de um lugar para deixar o piano dela. E deu certinho, né? Era um piano de armário e ele pegou e ficou com esse piano. E ele ficou tão apaixonado pelo instrumento e pela sonoridade que ele ficou estudando loucamente, né? Ele acordava às 4 da manhã e todo dia, né, antes de ir pro hospital trabalhar, ele ficava tocando piano, 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 sem parar, sem parar, sem parar. E
essa música, ela de forma arrebatadora começou a persegui-lo, né? Ele acordava no meio da noite com melodias, com trechos inteiros, e aquilo não descansava na sua mente, né? Ficava ali tocando aqueles trechos, e ele queria de certa forma notar, fazer alguma anotação sobre aquilo, mas ele não dominava a linguagem musical. E aí ele viu a necessidade de fazer aulas e tal. E ele, músico tardio, né? Tardio até demais, né? 42 anos, ele se viu na obrigação de estudar loucamente. Ele chegou até a fazer concertos e tudo mais. Mas isso trouxe algumas dificuldades para as relações dele, né? Porque esse acidente que aconteceu mudou, né? Um pouco o dia a dia da família dele, né? Então ele acabou se separando. Ele sofreu um outro acidente que ele também se deu muito mal, um acidente de moto, quase que ele morre e tal. Mas nada disso abalou, né, essa paixão súbita que aconteceu com ele pela música, sabe? E no mesmo capítulo ele gosta também de ler, né, o Oliver, ele gosta de ler algumas cartas que ele recebe ou de pacientes ou de pessoas que admiram o trabalho dele. E aí tem um segundo caso, que é da Salimá, que essa mulher, ela era uma mulher muito focada no trabalho dela, e de poucas palavras. E o que é que acontece com ela? Ela, em determinado momento da vida, ela tem um tumor maligno cerebral, né? E aí, o que é que aconteceu com a Salimá? Depois dela fazer a cirurgia desse tumor maligno, as pessoas começaram a perceber que o comportamento dela mudou, né? Que ela ficou uma pessoa mais comunicativa, que ela estava mais aberta, que ela era uma boa ouvinte, e ela começou a escutar música clássica de uma forma assim que nunca antes tinha acontecido na vida dela. E ela escutava de uma forma muito potente, muito forte. As pessoas diziam que quando ela passava na highway, né, ela contaminava todo aquele ambiente com o volume, né, tão alto que era da música que ela escutava. Então, assim, e é engraçado porque ela não gostava de som de piano antigamente. Ela achava canto coral breguíssimo, assim, né? Não gostava de canto coral, era bem incômodo para ela. E depois ela se viu gostando de música nessa dimensão, com essa força toda, né? Isso também se deve ao fato de uma medicação que ela começou a tomar, chamado lamotrigina. E aí tem-se tido alguns estudos, né, acerca disso. Bem, pessoal, nesses dois casos fica um pouco claro, eu digo um pouco claro porque também não dá para se concluir de forma tão exata o que é que aconteceu com essas duas pessoas. Mas fica muito claro que é um pouco da frase, né, da definição que o Oliver próprio deu, né, do que a gente é, dizendo que nós somos o nosso cérebro, né? Então, no caso deles, eles tiveram com certeza, não sei se lesões ou modificações, mas o nosso cérebro, né, ele muda, né, à medida do que a gente se alimenta, né, de música, de tudo, ele vai mudando sua estrutura. E também ele pode sofrer a partir de uma estrutura física mudada ou estrutural, ele ter outros comportamentos, né? Esse cérebro. Então, assim, esse livro é muito fantástico e eu vou tentar fazer outros vídeos falando de outras partes dele, tá certo? Mas antes de mais nada, eu queria que vocês procurassem por Oliver Sacks no Roda Viva, que tem uma entrevista imensa, com mais de 1 hora, e ele fala muita coisa legal, ele é um cara genial, e que vocês pudessem se interessar mais um pouquinho sobre isso, tá ok? Musicalizar é preciso. Um feliz 2019 para vocês, um forte abraço, valeu, tchau, tchau!